Salve pessoal, vamos estar vendo aqui o debate da imprensa sobre a vitória sofrida da seleção brasileira nas eliminatórias, beleza? Então vamos vir aqui e ver o debate da imprensa. Nas eliminatórias, o Brasil sobe, então, como vocês acabaram de ver a classificação, para a quarta posição e vai entrando dentro de uma normalidade. Pelo menos em termos de tabela, de classificação. Sobre desempenho, a gente vai falar ao longo do Troca de Passes, que está apenas começando. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, com o Alex e está de volta o Twitter. Então faça o seguinte, você que está em casa, estava ansioso para dar aquela cornetada básica no Mansur, ou no Dorival, ou na seleção brasileira, ou elogiar a seleção brasileira, ou elogiar o Carlos Eduardo Mansur, sinta-se à vontade, ok? Hashtag troca de passes no Twitter, hashtag troca de passes no Twitter. Queremos ouvi-los sobre a seleção brasileira, tá legal? Carlos Eduardo Mansur. Boa noite, Mansur. Antes da gente ter de volta a cabine lá direto de Santiago, queria ouvi-lo sobre as primeiras impressões. Um jogo, né, acho que um pouco melhor do que foi contra o Paraguai em desempenho e muito mais no resultado, né, porque era um resultado de derrota, mas longe ainda do que se imagina em termos de seleção brasileira, né, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Uma coisa, eu acho que hoje, para uma coisa, esse jogo serviu muito claramente, eu acho. Ficou nítido qual é o padrão. Embora a seleção tenha tido idas e vindas nesse curto período do Dorival em relação ao modelo, ao que ela buscava em termos de jogo, agora eu acho que está mais ou menos claro o que o Dorival está buscando. Não combina, é um tanto surpreendente, porque não combina muito com outros trabalhos do Dorival em clubes, mas é um modelo, até certo ponto, bem rígido em termos de ocupação de zona, jogadores ocupando zonas do ataque. Tem que ter um jogador bem aberto pelo lado direito, um jogador bem aberto do lado esquerdo, um no centro do ataque, dois jogadores que estão se comportando nem tanto por trás desse centroavante, mas eles não são tanto meias que chegam no ataque, eles têm sido atacantes que eventualmente vêm buscar essa bola. Então são praticamente 5 atacantes, 3 jogadores na saída de bola, Danilo mais 2 zagueiros e 2 volantes. Está muito claro que o padrão é esse. A partir daí, a pergunta deve ser, a seleção está estabelecendo boas movimentações para criar vantagens a partir desse posicionamento? A mim, não me parece que tenha acontecido com frequência no jogo. Seleção horrorosa, não tem como definir isso não, cara. Ser visto por vários ângulos. A gente pode argumentar que o time está dependente demais das inversões de bola para os pontas. Tudo acontece a partir de bola longa, invertendo para os pontas, tentando abrir a defesa do Chile. É uma crítica que eu acho absolutamente justa ao que foi a seleção hoje. Por outro lado, o Dorival pode rebater e dizer os pontas decidiram nos 2 gols do Brasil que conduziram à vitória. Mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer para deixar os jogadores mais confortáveis e para a seleção ter mais dinâmicas para construir espaços. Hoje, se algo é possível dizer em termos de destacar na atuação do Brasil, o Brasil foi ao Chile, é verdade que é um Chile bastante frágil, mas o Brasil controlou o jogo quase todo o tempo. Se alguém deveria ganhar o jogo, de fato, era a seleção brasileira. Agora, tem muito a crescer em termos de desempenho ainda. Não, cara, o Brasil achou 2 gols, mano. 2 gols, achou 2 gols. Jogou nada. Né, a gente pode olhar o copo um pouco meio cheio, o copo um pouco mais vazio, é que a Bolívia foi ao Chile e também venceu. Da superação, de ter saído atrás com 1 minuto de jogo, dá para tirar algo de positivo nisso, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Eu estou ansioso para ver o que o Paulo tem comigo, né, hoje. Preciso entender. Hashtag troca de passes, pode mandar sua corneta para o Paulo também. Assim, ô Felipe, se for olhar, a dificuldade do Brasil no primeiro tempo, um exemplo. Lógico que você sai perdendo porque entra num jogo tem atenção, que a gente sabe que essa tensão do momento de pressão está também gerando algo que também está segurando um pouco, eu acho que o Brasil e o rendimento do Brasil é muito fácil, naturalmente, você apontar os erros ali. Mas eu acho que o controle, a princípio, que o Brasil teve, o que tem que melhorar é que são condições para finalizar, de repente, um pouco mais. Só que o jogo foi se desenrolando, mesmo com o adversário mais frágil, mas ele faz o gol dentro de casa, também num momento desesperador para o Chile. Facilita todo e qualquer tipo de jogo que ele acabou fazendo no primeiro tempo, mas o Brasil seguiu jogando. Lógico que ainda não está coordenado, né? Tem algumas coisas assim para melhorar. Hoje não dá para se falar, foi um jogo ruim. Lógico que falta algo, porque o nosso nível de exigência com a seleção brasileira também é alto. Teve o pênalti no Rodrigo também ali no segundo tempo, sim, que poderia ter dado, para mim foi um absurdo ele não ter dado e poderia ter mudado também algo. Eu não sei, eu acho que o Brasil, de toda maneira, a gente tem que tomar cuidado também para não ficar mudando muito
ao longo da... Nós precisamos de um padrão. E jogador, para se sentir confortável em um time de futebol, seja em clube, mas principalmente na seleção, ele também precisa de sequência. Lógico que ele tem que se ajudar. Porque senão eu não pego afinidade de jogo, né, nesses movimentos. É duro você pegar, só vou juntar e eu não vou criar um padrão através disso. Só que o mais importante acabou sendo que foi realmente o jogo. O gol no finalzinho do primeiro tempo ajudou demais nesse sentido. E ali, para isso que o Igor Jesus foi colocado, e precisa-se de um 9, e ele fez isso super bem. Numa boa parte do tempo ele passou querendo participar, né, nos movimentos. Então a bola corria para um lado, ele veio no movimento contrário, fazendo isso muito bem. A bola vinha para o outro, ele no movimento contrário, mas a gente não tinha, em alguns momentos, para ele poder participar. E como qualquer 9 não tem participado. Vamos só trazer aqui a participação então da nossa cabine direto de Santiago, lá no Chile, né? De lá eles transmitiram essa vitória do Brasil, vitória importante, 2-1. Luiz Carlos Júnior, Paulo Nunes e o intrépido, tá com frio, hein? É o intrépido Lédio Carmona. Os três estão aqui prontinhos, agasalhados para participarem do troca de passes. Olha, se tem uma coisa boa, né? Se dá para dizer algo que foi positivo nesse jogo da seleção brasileira, para mim foi a participação do Igor Jesus, porque fez o gol, mas já havia feito boas movimentações no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo quando saiu até um pouco antes, faz uma movimentação boa, né? Que poderia ter saído e saiu na frente do goleiro. Faltou um pouco ali de velocidade para conseguir. Igor Jesus jogou bem. Luiz Henrique também. Mano, a realidade é que o Botafogo salvou a seleção, mano. Você é louco. Acho que o Igor ganhou alguns pontos, não, Luiz? Boa noite, amigos. Boa noite. Fala, Diniz. Calma, Alex, que já vai rolar. Calma, que daqui a pouquinho o Paulo Nunes explica aí. O Igor Jesus ainda apresentou na seleção para Lédio Carmona o Kamehameha. Kamehameha. Apresentou coisas mais importantes do que isso, Luiz, certamente. Com certeza. Certamente. Ele é o intrépido, sempre intrépido, hein, Paulo Nunes? Exatamente. Boa noite. Boa noite a todos aí da mesa. Foi um jogo... Alex, primeiro, eu falei que você é um perigo, você sempre foi um perigo jogando. Você foi um craque. Contra, especialmente, né? Exatamente. E aí na mesa, então, mais ainda. Mas eu gostei. Eu acho que, primeiro, sobre o jogo. É importante a vitória. A gente falou muito sobre isso antes do jogo. É importante esses jogadores, né, ganharem mais confiança, né, ficarem mais confortável dentro do campo. E só a vitória traz isso. E Paulo Nunes, num jogo em que o Brasil já entra pressionado e no primeiro ataque do Chile a pressão sobe ainda. Se o Brasil não ganha hoje, mano, ia ficar atrás da Venezuela, mano. Ia ser bizarro, velho. Tinha colocado, né? Uma desatenção no começo do jogo da seleção brasileira, do setor defensivo, do lateral esquerdo com o lateral direito, e o Led chamou atenção, e eu concordo, do Ederson também, mal posicionado. Mas depois a seleção brasileira foi conseguindo, né, entrar na partida, depois dos 25 minutos do primeiro tempo, né? Começou a jogar mais, a usar mais, utilizar mais o lado esquerdo. Aí entrou o Abner, que para mim fez uma partidaça, né? Começou um pouco errando ali no começo, mas depois vindo por dentro, né? Fazendo jogadas por dentro, chegou a finalizar com a perna direita, indo para o lado esquerdo. O Savinho um pouco preso, né, do lado direito sozinho. A gente já sabe que o Danilo tem essa dificuldade, né, de dar essa opção de jogo para ele. O Danilo fica muito mais, então deixa sempre essa jogada individual. Eu vi o Mansur falando a respeito disso, sobre os atacantes de lado, e eu concordo. Você joga muita responsabilidade para esses jogadores, e todo momento eles têm que atacar o espaço, atacar o jogador. E ele estava errando todas. A primeira que ele faz para o fundo, acontece isso aí, ó, o gol, né, a movimentação do Igor Jesus, que é de centroavante, ataca o espaço, tem um gesto técnico, ele quer colocar a bola no canto direito do goleiro. Aí a seleção brasileira começou a melhorar, né, Led? Começou a jogar mais dentro do campo do Chile. Boa noite, amigos. Foi o jogo dos gols inesperados, né? Que o gol do Chile, nem o Chile esperava fazer um gol naquele momento do jogo, né? Tão cedo, né? Um gol no primeiro minuto, um gol no fim do primeiro tempo, um gol no fim do jogo. A própria torcida chilena tomou um susto. Gol do Chile. Foi o 5º gol do Chile nas eliminatórias, a primeira finalização. Uma falha coletiva da defesa da seleção. O gol do empate no final do primeiro tempo, o Brasil a gente já estava pensando em voltar do intervalo, arrumar, substituir, sai o gol. E o gol no final foi quando o Chile realmente atacava o Brasil, tentava pressionar. O Brasil dava contra-ataque, quem fez o gol foi o Luiz Henrique. Eu até falava no pré-jogo e no início da transmissão, foi até um debate que eu tive com o Paulo, que o Paulo falava que o Brasil tinha que ganhar o jogo. Era o momento do Brasil vencer. Eu falava, pelo tamanho da seleção, pela história da seleção, o Brasil tem que ganhar e ter desempenho. Eu vou ficar com o copo pela metade. Acho que o Brasil ganhou e teve um desempenho melhor do que contra o Equador, quando venceu, no Couto Pereira. No meu modo de ver, acho que o Brasil hoje jogou melhor do que naquele jogo. E melhor, muito melhor do que contra o Paraguai no Defensores del Chaco. Então,
melhorou. Jogou melhor. Mas Lédio, levantando ainda uma tese. longe. Está longe de ser o Não, que a com gente certeza, mas levantando uma tese aqui em relação a isso. Em relação ao desempenho melhor e corroborando também o que o Alex falou. Essa vitória talvez evite muitas mexidas no time contra a seleção peruana, traga um pouco mais de entrosamento, evidentemente traz mais confiança. Traz ambiente, né, para o jogo contra o Peru, terça-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. Né? 2 gols de jogadores que atuam no futebol brasileiro, é importante, 2 gols de jogadores que nunca haviam marcado pela seleção, do líder do campeonato, que é o Botafogo. Isso chama a atenção da torcida do Botafogo, das torcidas rivais, enfim, dá um pouco de... É uma cereja a mais nessa discussão. E acho importante, o Brasil achou um centroavante, não estou dizendo que é um centroavante definitivo, mas é um jogador importante que não sentiu o peso da camisa, fez um bom jogo. O Abner errou no lance do primeiro gol, mas fez um bom jogo, então o Dorival talvez tenha achado um bom lateral esquerdo para pelo menos disputar a posição com o Arana. E o Luiz Henrique, eu acho que confirmou o que eu já havia comentado. Eu acho que foi uma coisa meio dividida nas análises, vocês podem até opinar sobre isso aí. Eu achei que o Luiz Henrique foi bem no tempo que ele jogou só um tempo contra o Equador. Eu acho que ele entrou bem no segundo tempo contra o Paraguai e hoje voltou a funcionar, decidiu o jogo e não ter medo do jogo. Então, acho que é um jogador que já é uma realidade dentro da seleção. Os 3 jogos que ele teve chance, ele mostrou serviço. Então, essas coisas são importantes para a vitória. Olhando para um contexto mais amplo, talvez até mais importante do que simplesmente olhar para a tabela de classificação e para o resultado. Alguma outra coisa que eu queria conversar com vocês aqui é sobre o Rafinha, né? Porque eu, pelo menos, ao longo da semana, eu tinha bastante expectativa de ver o Rafinha jogando por dentro, né? E hoje eu achei que ele fez algumas coisas interessantes, né? Ele atacou muito espaço. Às vezes o time não está tão coordenado para fazer o passe no momento certo e aproveitar, porque ao contrário de outros jogos, onde o Brasil estava muito estático e ninguém atacava o espaço, hoje houve muito isso, assim, jogadores fazendo aquele facão para tentar receber a bola em profundidade, só que muitas vezes a bola não foi metida, né? Queria que vocês avaliassem essa questão e o posicionamento do Rafinha hoje de uma maneira diferente. Eu tenho a dizer o seguinte, tá? Aliás, é importante que o Brasil encontre esse jogador com urgência, né? O cara da criação. Mas a bola tem que chegar mais redonda. Né? Primeiro tempo, principalmente, né? O Paquetá e o André erraram muitos passos, estavam muito lento. O Dorival, todo momento, chamava a atenção dos dois, não conseguia sair essa construção. Né? A gente fala sempre desse meio criativo, mas a bola, o Alex está aí, né? Jogava nessa posição, a bola tem que chegar melhor para o jogador. Né? Você tem que ter, ali naquele local onde ele joga, o espaço é muito curto. Então, quando a bola chega muito lento, facilita muito a marcação. Mas eu estou com o Felipe, eu acho que as movimentações dele, junto com o Igor Jesus, que atacam muito esse espaço, né? Buscando essa finalização, trazendo para dentro, eu acho que ajudaram muito, viu, Luiz? Agora, eu penso o seguinte, em relação ao novo posicionamento do Rafinha no Barcelona, é interessante para a seleção porque o Brasil tem muitos pontas. Você pega, por exemplo, para jogar na direita hoje, você teria o próprio Rafinha, Savinho, Luiz Henrique, Martinelli. Pontas não faltam. Eu acho que ele oscilou, mas é difícil alguém não oscilar nesse momento da seleção. Né? Como disse o Mansur, eu concordo muito com ele, tem muita coisa para ser aprimorada, para ser aperfeiçoada, para ser corrigida na seleção. Nesse ponto, Paulo, eu acho que o resultado ajuda muito, entendeu? Porque você vai jogar contra o lanterna da competição em casa, você tem, teoricamente, tudo para ganhar o jogo, respirar um pouco mais na tabela, mas o trabalho é muito árduo. É um trabalho de reconstrução. E o Brasil, o Dorival convoca 5 jogadores, corta os 5, e é muito problema. Ele pensa um time, depois ele tem que estruturar um outro, porque perdeu o jogador A, B, C... Cara, pra mim, se não golear o Peru já é vergonha, mano. Não golear o Peru em casa é sacanagem, velho. Tem que golear no próximo jogo. Eliminatórios é um fracasso pro Brasil, mesmo com a vitória de hoje. Mas eu acho que tem uma luz aí no fim do túnel. E o jogo de hoje, volto a dizer, mais do que resultado, trouxe alternativas, possibilidades para pensar mais à frente. Acho que a gente não tem que soltar foguete, a gente tem que até exaltar jogadores do Botafogo, que decidiram o jogo, lembrar 62, tudo isso aí é legal. A entrada do Abner, né? Não tá bom não, cara. Ainda tem muita coisa para fazer, para melhorar, para aperfeiçoar. E eu acho tá péssimo, mano. Melhorar muito isso aí. Não é questão de ter 10 centroavantes, se os seus jogadores de lado, eu acho que é um meio campo. Quem, afinal de contas, vai fazer esse meio campo do Brasil? Por isso que eu falei do novo posicionamento do Rafinha. Como é que essa engrenagem vai funcionar, com qual meio campo, de que forma?
Brasil apertar mais a marcação na saída do adversário. O Brasil, acho que às vezes é um time muito morno no jogo, muito condescendente com o ritmo do adversário. Passivo, e né? pode muito mais. Eu acho também, o Diniz, só para... Isso me incomoda. A seleção brasileira não consegue fazer essa marcação-pressão, né? As ações não são coordenadas e para ficar confortável, eles correm sempre para trás, para compactar lá atrás, para fazer essa marcação e depois sair no contra-ataque. Eu acho que você não precisa fazer essa marcação sempre, né? A todo momento, mas algumas vezes a seleção chilena tinha muita dificuldade de sair, mas como a seleção voltava sempre para fazer essa marcação, dava espaço para o meio-campo da seleção chilena. Para fechar com vocês aí, aproveitar a participação de vocês aqui no Troca, duas opiniões sobre Danilo e Ederson, né? Achei que o Ederson falhou no gol. Um goleiro do tamanho do Ederson, do nível do Ederson. O Ederson e o Danilo ali, pelo amor de Deus, velho. Que tomou. E outra coisa que me chama a atenção... Mas teve um papel fundamental na construção do segundo gol. Ele participa, é verdade, ele participa da construção do segundo gol. E a outra questão é, assim, na parte defensiva do Danilo, né? O Danilo, ele é usado especialmente porque defensivamente ele é muito bom. Valeu né? o Ederson, mano. A bola foi no meio do gol, velho. Uma bola altamente previsível para um lateral, né? Ele deixa escapar a marcação nas costas dele e permite que o Vargas cabeceasse absolutamente sozinho, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso também, Danilo e Ederson. Olha, eu acho que o Ederson falhou no gol. Eu até comentei isso na transmissão. Ele está muito perto da trave Ele direita. está mal posicionado. Ele corre tá mal muito pro lado posicionado. direito. Acho que ele é o goleiro para ser titular da seleção. Seria o meu titular, mas ele falhou nesse gol. Talvez estivesse frio, o primeiro ataque, mas não justifica. Danilo errou nesse lance que você citou, Felipe, errou em outros dois lances que geraram contra-ataques perigosos Ele escorregou no segundo tempo, do Chile no segundo tempo. Eu acho que um lateral, que é um lateral defensivo, a característica master dele é ser um bom defensor, e ele também é um bom zagueiro, ele não pode errar defensivamente. O lugar que ele não pode errar é defensivamente. Acho que o Brasil pode ter o Danilo no grupo, até pela liderança, mas tem que pensar em alternativas para a lateral direito. Não está bem. Ele é um líder, é um jogador inteligente, é bom ouvir a conversa do Danilo, as entrevistas, mas o jogo dele hoje foi muito abaixo. Eu acho muito pouco para um lateral da seleção brasileira, né? Passar uma, duas vezes no máximo, né? Nos dois tempos, né? E quando ele tem, eu estou com o Lédio no segundo tempo, as alternativas que a seleção chilena tinha era do lado direito dele, né? Ele não conseguia marcar, é um jogador que praticamente não passa do meio campo, bem posicionado, mas marcava muito mal, tomando bola nas costas. O cara que joga do lado direito, o primeiro foi o Savinho, depois o Luiz Henrique, tem que ajustar sempre o drible para dentro, porque ele não passa, e sempre marcado por dois. No gol do Luiz Henrique, se vocês prestarem atenção, o Bruno Guimarães dá o passe para ele e faz o ataque, né, o espaço. Por isso tira o outro marcador do Luiz Henrique, que estava para trás, aí deixou espaço para o jogador que tem muita qualidade. Meus amigos, vou liberá-los para que vocês tomem aquele bom vinho chileno. De novo? Né, um Pinot Noir, né, que o Led eu sei que gosta bastante. Aquele crustáceo. Aí tem aquele, como é que chama aquele caranguejão grandão que tem aí no Chile? Né, que é a especialidade do mercado municipal Carmona, aí de Carmona. Santiago. Não é. O Carmona é traíra. Lagosta. Não é Caranguejão grande. Caranguejo grande não é Como é lagosta. que é, Eugênio? Centoia, não é centoia? Você anda muito engraçadinho, Felipe Diniz. Mas vamos comer aquele belo fruto do mar aí, entendeu? O Led vai pagar, o vinhozinho. Aproveitem o frio do Chile. Abraço, meus amigos. Bom descanso para vocês aí. Tchau, Abraço, tchau. amigos. Boa noite. Valeu. 11h26, estamos de volta com o Troca de Passes. Dorival Júnior já recebi a informação de que está sentando na sala de coletivas lá do Estádio Nacional do Chile. O Mansur tem uma análise para fazer para a gente aqui. Vamos à análise Então vamos assim a primeira que... quando vai dá começar. tempo, Não vai dar depois tempo. Vai começar o Dorival, então a gente vai com o Dorival, depois a gente vem para as análises aqui com o Mansur. Vamos ouvir Dorival Júnior, o técnico do Brasil. Um abraço, Dorival Júnior, deseja sucesso mais ainda. E como é que o senhor viu um gol a um minuto de jogo? É um descuido? É um desapego à situação de jogo? Ou é um incidente de percurso? Não, a partir do momento que o árbitro inicie uma partida, é natural que o nível de concentração tenha que ser sempre muito alto. Aconteceu, eles foram felizes. Por outro lado, eu fico muito feliz em ter visto a maturidade da equipe, mesmo uma equipe muito jovem.
mesmo assim, nós tivemos equilíbrio, tranquilidade, tentando acelerar nos momentos em que tínhamos posse de bola e trocamos um número considerável de passes, tentando inverter sempre os lados da jogada. Eu acho que os gols saíram praticamente dessa forma, em inversões, e aí sim o momento final. Muita coisa que foi trabalhada ficou muito claro na noite de hoje, e eu acho que nós estamos caminhando aí passo a passo e aos pouquinhos, com muita coisa ainda para consertar, mas aos pouquinhos tentando encontrar um melhor caminho. Dorival, Marquinhos, boa noite, parabéns pelo resultado importante, né, Dorival? Ainda em São Paulo você falava sobre os motivos que te fizeram optar pelo Igor, e gostaria de te ouvir assim, sobre a participação do Igor, estreando, né, participando das jogadas, fazendo um gol, se te agradou, foi tudo aquilo que você esperava, e se o Marquinhos puder comentar também, é uma fase de renovação da seleção, jogadores que estão chegando, e hoje uma noite muito especial para 2 jogadores que marcam gols pela primeira vez com a camisa da seleção. O que para vocês que são jogadores mais históricos, experientes, que estão aqui há muito tempo, a importância dessa motivação, dessa garotada que está chegando, fazendo gol e tendo uma noite tão especial? Obrigado. Primeiro que uma renovação desse tipo, e também entrando um pouco nessa pergunta, uma renovação não é simples. Hoje nós tínhamos apenas 4 jogadores que finalizaram a última partida da Copa do Mundo. E isso tem um peso considerável, até porque nós não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. E isso acaba dificultando um pouco mais esse encontro de um equilíbrio com a jovialidade desses meninos e a experiência, né, de alguns que ali estão. Eu acredito que é por isso que essas oscilações acontecem, continuarão acontecendo, nós temos que ter um pouquinho de paciência. Pô, o cara promete que vai estar na final da próxima Copa, agora fala que é normal essas oscilações aí, mano. É contra o Chile, mano. Jogou mal contra o Chile, cara. Nesse momento, eu acho que é importante que tudo aquilo que está sendo pedido, treinado, os jogadores estão procurando executar em campo, desenvolver. A presença do Igor, eu acho que preencheu um pouco daquele homem mais presente na área, que venha para ser um pivô em determinados momentos, e que possa, ao mesmo tempo, com essas flutuações, buscar o ataque à última linha, o que nós tivemos consideravelmente na noite de hoje e não vínhamos tendo nas partidas anteriores. Eu acho que foi uma mudança de comportamento, o Marquinhos está aqui, pode falar ainda melhor, a respeito daquilo que foi proposto, treinado, trabalhado e repetido, para que aqui nós pudéssemos fazê-lo. E olha que foram, em muitos lances, nós tínhamos a todo momento ataque à última linha adversária, e isso é natural que tenha feito com que nós pudéssemos criar mais oportunidades do que em outros jogos. Eu acho que esse daí talvez tenha sido o maior ganho que nós tivemos nessa última partida. Verdade, boa noite. A gente fica muito feliz quando tem jogadores assim que chegam na seleção brasileira com essa personalidade. A primeira vez a gente sabe que não é fácil, né? Acho que muitos aqui enfrentaram isso, né? E eu tive tempo, né? Fiquei muito tempo no banco, olhando os meus ídolos ali que eles jogavam, os grandes jogadores que estavam jogando, aprendendo, né? E vivenciando esse momento. E quando você chega já, primeiro jogo sendo titular, a gente fica muito feliz quando dá certo, quando o jogador vai lá, faz bem, faz gol. Mas a gente vai estar sempre, né, os mais experientes, que tem mais história aqui dentro da seleção, a gente vai estar sempre, né, dando esse suporte aí para que eles possam estar sempre à vontade quando entrar dentro de campo. A gente vem falando muito com eles também, particularmente, às vezes, né, em grupo também, para que eles se sintam muito à vontade de fazer simplesmente o que eles fazem, né, de melhor, que eles fazem no clube deles, para que eles possam fazer o melhor deles ali dentro de campo. E acho que foi isso que não só o Igor, mas como o Abner, né, e todos os jogadores que são novos ainda e vêm pela seleção brasileira pelas primeiras vezes, a gente sempre procura. Eu acho que é muito importante ter uma base forte, uma liderança forte, né, um grupo forte, para que essas individualidades que chegam, que vêm, que vai, né, que eles possam entrar, né, num grupo como esse, se sentir bem, né? E é isso que a gente vem buscando, né, consolidar cada vez mais esse grupo, né, que apesar de jovem tem muita experiência, e os jogadores novos aí, novos assim, né, não de idade, mas de seleção, que eles possam chegar e se sentir à vontade para fazer um grande jogo.
Deixa eu aproveitar e seguir no Marquinhos aqui, Dorival. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. O Marquinhos, acho que vocês perceberam já que ali desde o período da Copa América, depois também na retomada das eliminatórias, tinha-se um ambiente de muita cobrança, de pressão. Você passou por várias equipes de trabalho ao longo da sua trajetória na seleção brasileira. Dá para dizer que uma vitória como essa, como aconteceu aqui, de virada, fora de casa, com poder de reação, dá mais estabilidade para continuar o trabalho? Olha, com certeza eu já passei por muitos momentos aqui, né, na seleção brasileira, então a gente sabe, né, que esses momentos, né, difíceis, você tem que ter muita coragem, muita personalidade, um grupo muito forte, né, com muito entusiasmo para sair dessa situação, né, e foi isso que a gente fomentou cada vez mais nesses últimos dias de treinamento, o professor corrigindo aquilo que tinha que corrigir, né, e a gente buscando cada vez mais, cada um pegar um pouquinho dessa responsabilidade para que a gente possa fazer uma performance boa hoje. Acho que isso que era o que a gente queria mais, né? Eu acho que a gente fazendo um jogo bom, com uma performance boa, tendo algumas bastante melhoras em comparação aos últimos jogos que a gente, da última data FIFA, eu acho que o time cresceu muito nesse jogo de hoje, teve muita coisa boa, muita coisa a melhorar ainda, né? Mas eu acho que teve uma melhora sim, uma evolução, né? E é isso que a gente vem procurando, né, nesse momento, e é uma satisfação assim, né? O resultado ele te traz às vezes essa satisfação assim meia enganatória, a gente não pode, né, deixar isso. Eu acho que a gente tem que sempre olhar, né, o que a gente vem performando, o que a gente vem fazendo dentro de campo. Às vezes a gente ganha jogo, né, e não jogando bem, às vezes a gente perde jogos jogando até melhor que o adversário, né? Então a gente tem que seguir um caminho, ter uma base, né, um grupo forte assim, para que a gente possa estar sempre perto da vitória, performando bem. Isso que a gente, né, tem que focar e continuar trabalhando, sempre crescendo, independente de se ganhar, né. A vitória veio hoje, é muito bom, né, para que a gente possa estar aí com um ambiente mais leve, com um ambiente mais feliz, né, a molecada também mais aí satisfeita com esse jogo de hoje, né, para que a gente possa estar aí seguindo nesses outros jogos, né, mas sempre buscando melhorar. Com certeza amanhã, depois o professor já vai aí estar mostrando coisas para a gente melhorar, para que a gente possa estar cada vez mais criando casca aí nesse grupo e pronto, né, para os grandes desafios. Tomer Savoia, do Movimento Verde e Amarelo. Dorival, Marquinhos, parabéns pela vitória. Professor, desde o começo da tua passagem aqui na seleção, você pediu para que a torcida estivesse junto, né? Falou que nunca prometeu que seria fácil, mas pediu que o torcedor estivesse junto com você. Foi muito legal agora sair da arquibancada, ver a mudança anímica do torcedor. Então, queria que vocês pudessem, vocês que além de profissionais, também são torcedores da seleção brasileira, que recado você dá para o torcedor da seleção brasileira? O que a gente pode esperar e o que você espera do torcedor agora em Brasília? Bom, primeiro que nós estávamos totalmente afastados da seleção, de um modo geral. E não por culpa de um, de outro, de uma situação ou outra, mas o momento do país, o momento da própria seleção, um tanto quanto conturbado de um modo geral. Por que será, hein? Tá jogando muito a seleção, né? De trazer o torcedor ao nosso lado. Eu me lembro quando eu assumi a seleção, todos falaram, e eu volto a frisar e pela última vez, todos falaram numa renovação, que queriam, que exigiam uma renovação, e de repente essa renovação... Teve a renovação, pô. Tava ruim, agora piorou. Não alcança resultados com a mesma velocidade com que você busca uma renovação. É interessante no nosso país, às vezes a gente quer ter o sucesso antes do trabalho. Isso daí, acredito eu, só no dicionário, porque no dia a dia, na nossa vida, isso daí jamais aconteceu. O que eu espero é que a gente tenha um pouco de paciência. Nós ainda vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas nós estamos crescendo. Aos poucos vem acontecendo. Os resultados, talvez nunca foram aquilo que nós desejávamos. Eu acredito que tudo isso vai acontecer no momento certo. O trabalho continua com os pés no chão, equilíbrio, buscando fazermos sempre o melhor. Nós vamos jogar a Copa, vai ser eliminado, um vexame e vai falar em renovação ainda, mano. O torcedor vai vir. Se nós fizermos um trabalho conjunto,
caso não exista esse trabalho conjunto, sempre vai haver um distanciamento. A gente dissemina uma cultura muito diferente. A gente precisa mostrar que nós temos coisas boas também acontecendo. E que, de repente, ali na frente, com trabalho, dedicação, humildade e acima de tudo, determinação, com essa resiliência que todo mundo vem tendo, para suportar momentos de dificuldade, quem sabe a gente consiga crescer. E com o crescimento, a equipe vai ficar muito forte. Podem esperar, porque esse momento vai chegar. Se o professor Dorival me permite perguntar para o Marquinhos, Júlio César, do Portal Agora do Paraná. Marquinhos, em Assunção, o Danilo cobrou essas interrupções de trabalho e de sequência na seleção brasileira. Eu gostaria de saber como que vocês estão encarando todo esse momento e se vocês temiam ou temem por uma interrupção de trabalho, uma nova interrupção de trabalho em caso de resultados ruins nessa reta final do ano. E como que essa vitória de hoje contribui para melhorar esse ambiente? O que seria interrupção de trabalho? Uma eventual até demissão do professor Dorival, caso o Brasil tivesse resultados ruins, por exemplo. Acho que não Que é é o isso, caso, meu, o né? cara meteu essa na entrevista, velho. Com a realidade, expectativas, futuro, se a gente... Isso é corajoso, mano. Que, com certeza, o futebol ele é muito complexo. Né? E como o professor falou, dando tempo ao tempo, a gente sabe da capacidade do professor, ele já mostrou em outros trabalhos que ele teve, a gente sabe do grande profissional que ele é, a grande pessoa que eu estou conhecendo aqui dentro também, então a gente está com certeza com foco total em buscar cada vez mais melhorar e crescer como grupo e como equipe. Né? Eu acho que com certeza os desafios, né, o tempo, né, e o trabalho apenas que vai deixar com que a gente consiga aí crescer cada vez mais como grupo, né, e como equipe, né? Não adianta nada agora buscar, né, mudanças, eu acho que isso não vem ao caso. Eu fico muito feliz, né, com o profissional que está aqui do nosso lado, né, com o trabalho que ele vem fazendo. Acho que a gente teve alguns jogos ruins como time, como performance, né? E eu acho que desde o primeiro dia que a gente chegou aqui já dessa data FIFA já foi corrigido. A gente já conversou bastante, foi mostrado vídeos, foi conversando muito. Nos treinamentos a gente já procurou melhorar, né? E é isso dando tempo ao tempo. Eu acho que todos esses jogos que passaram, essas coisas que a gente teve, Copa América, as datas FIFA aí precedentes, eu acho que é tudo, né, uma experiência também para o professor. O cara nem lembra dessa Copa América, pelo amor de Deus, cara. Entender a qualidade, os jogadores que ele tem na mão, o jogador que ele possa para tal função, que ele consiga usar esse jogador aqui, talvez um jogo, né, que está pedindo um jogador diferente, a gente vai colocar um jogador e ocupar um espaço diferente. Né? Eu acho que não é fácil, né, e tem que dar o tempo a tempo para que ele possa entender o grupo que ele tem na mão, né, e usar as peças que ele tem que usar, né, e eu acho que isso vem mostrando. Hoje a gente mostrou, né, que o trabalho, que o tempo, que a perseverança que a gente vai buscar, né, que a personalidade, que qualidade a gente tem aí, muitos jogadores bons, né, e com o tempo entendendo esse grupo, se entendendo cada vez mais aí e entendendo o que o professor quer, a gente vai crescer muito, né, e vai melhorar muito ainda daqui para frente. Boa noite, Dorival, Marquinhos, aqui, Bruno Cassucci, do GE. Vocês dois adotam um discurso de festejar o resultado, mas com o pé no chão, falando que é preciso melhorar, evoluir. Em cima dessa evolução, o que tem de mais urgente, Dorival? O que você acredita que é preciso corrigir o quanto antes, já pensando na próxima partida? E também, falando do jogo contra o Peru, você perdeu o Lucas Paquetá suspenso. Você pensa em convocar alguém para o lugar dele? De alguma forma, o André também preocupa, a gente vê ele saindo com uma proteção no pé. Esses dois jogadores, por favor. Primeiro, o André teve um choque muito forte no último treinamento e ele estava tendo alguma dificuldade até de performar em razão da batida. Ele fez um trabalho intenso para poder estar em campo. Paquetá, eu já tinha um cartão amarelo, então nós aproveitamos aquele momento para uma alteração do meio, para ver se nós ganhávamos também um pouquinho mais de dinâmica naquele setor. Nós estamos conversando a respeito de uma possível vinda de mais um atleta, provavelmente até o final da noite, ou o final desse dia, mais tardar e no início amanhã, nós já teremos essa definição. E que tenhamos aí o grupo sempre completo
e conhecendo um pouco mais cada um deles, a cada momento, a cada passagem, o que é um fato importante para que, na sequência, nós possamos sempre ter uma ideia um pouco mais clara de tudo que esteja acontecendo. Dorival, desculpe. Tá aí Dorival Júnior, Marquinhos, falando em entrevista coletiva lá no Chile sobre a vitória da seleção brasileira. Tá aí notícia então, né? Dorival Júnior acaba de dizer que estão conversando sobre a possibilidade da convocação de mais um jogador, já que o Paquetá está suspenso da próxima partida, para esse jogo contra o Peru, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Moço, vamos com a análise. Eu queria que você, primeiro assim, Alex, queria que você falasse sobre a coletiva do Dorival, se algo te chamou a atenção. Acho que ele percebeu, como nós aqui, bastante ataque ao espaço hoje, né? Os atacantes pelo menos fazendo aquele movimento para tentar receber a bola, né, em profundidade, nas costas da última linha adversária, mas às vezes não conseguindo recebê-la, né? Eu acho assim, é natural de que algumas coisas não estejam acontecendo ainda, e ao mesmo tempo ele tem que procurar isso. Como que ele vai procurar naturalmente? É ele que a comissão lá. Pelo jeito ele tem muita certeza, pela experiência e tudo daquilo que ele está querendo fazer. O momento é difícil, né, Felipe? O momento ele gera realmente inconsistências, inseguranças, jogadores chegando sim pela primeira vez na seleção para ser testado. Mas nada acho que pode ficar somente na questão da reformulação. Tem muitos jogadores aí que já estão na seleção há muito tempo e também não estão produzindo tão bem. Mas como equipe, é óbvio que ele vai ter que fazer, precisa de tempo para ele poder testar, né? A seleção joga-se pouco nesse sentido e tudo aquilo que ele armar, que ele acabar escalando, ele vai buscando algumas situações para ver se esses atletas, em conjunto, eles conseguem fazer aquilo que ele gosta de futebol, né? E às vezes alguma coisa mudar daquilo que ele já tinha feito nos clubes por causa justamente dos atletas que ele tem. Então, paciência, lógico, eu acredito que a paciência sim, mas o resultado ele tem que vir. Se o resultado não vem, o nível de exigência e de cobrança ele vai acabar vindo de uma maneira bem natural. Ô, Su, o que você preparou aí? Vamos às análises então, né? Sei que você separou bastante coisa e a gente pode ir conversando ao longo do papo. Vamos conversando, porque a primeiro lance é a gente conversar um pouquinho sobre o gol que o Brasil sofreu, que depois os outros lances vão focar um pouco mais numa discordância que eu tenho com parte do papo sobre a questão dos meias e do ataque ao espaço. Mas esse é uma próxima etapa. Aqui o goleiro do Chile se prepara para o passe longo, tá? O Brasil se defendendo claramente em duas linhas de 4 homens. O jogador marcado ali é o Vargas, que vai terminar fazendo o gol do outro lado do ataque. Mas o que eu quero chamar a atenção é outra coisa. Estão aí as duas linhas de 4 do Brasil montadas. Tem a primeira disputa no alto. E o Rodrigo, que estava aqui na marcação do Loyola, que é o lateral do Chile, que iria posteriormente fazer o cruzamento, ele acaba vindo para defender aqui por dentro. E, em tese, você teria o Abner para ir defender o Osório, que é o atacante do Chile, que está mais colado à linha lateral. Só que o lance vai seguir. O Loyola vai fazer o movimento para fora e o Osório vem para dentro. Quando ele vem, o Rodrigo acompanha o Osório e o André vai acompanhar o mesmo jogador. Os dois vão fechar nesse atacante do Chile. Só que o Abner aqui atrás está sendo atraído por um dos meias do Chile que encostou no ataque. Isso vai dar muito espaço para quando o Loyola receber o passe. Olha aqui. O Abner está totalmente correto. E o Abner não tem muito como ir fazer essa cobertura porque ele está atraído por um atacante do Chile. Na verdade, aqui a questão são dois jogadores que praticamente estão na mesma bola. Mas era difícil esse lance, né? Porque se o Rodrigo larga... Em tese, o André poderia estar com esse jogador no meio. Exato, né? Mas ele fica ali, eu já estou acompanhando, ele não sabe que o André está ali. Ele tem. Na verdade, o Rodrigo ele não está no lugar certo e nem agindo da maneira certa nesse setor. O difícil é saber de quem está errado. O Rodrigo jogou muito mal hoje, mano. No campo, sobre quando tiver essa dobra pelo lado direito, se o lateral sai, um dos meias entra na linha de defesa, ou se é o Rodrigo que tem que fazer o acompanhamento. A sequência do lance é o cruzamento, e aí, evidentemente, vai ficar o foco aqui na questão do Danilo, né? Que acaba perdendo. E o Danilo acabou de olhar para trás, olhou para olhar o Vargas. E aí, a gente pode fazer aqui até. Quando ele olhou para a bola, ele perdeu o Vargas, né? A gente pode até acompanhar aqui, ó. Já era. Aí já tinha ido. E aí o Brasil tomou o primeiro gol. Bom, esse é a discussão sobre esse lance. Agora a gente vai conversar sobre a estrutura ofensiva do Brasil no jogo. Para mim, ela ficou muito clara o tempo todo qual era o padrão. Esse padrão vai aparecer
aqui assim que o Ederson tocar a bola para o Gabriel Magalhães. Eram 3 homens por trás, né? E os 2 volantes. O Paquetá e o André. O Gabriel Magalhães vai ter a bola. A gente vai ver aqui, para mim é uma questão. Você tinha aqui, de fato, jogadores prontos para atacar o espaço. 5 homens na linha ofensiva. Vou até identificando cada um, né? Abner, Rodrigo, e tem o Savinho Igor que não Jesus, aparece aqui, né? Rafinha, e embaixo aqui do vídeo tal, quase colado na linha lateral, Rafinha tentando buscar uma inversão que fosse nas costas desse jogador do Chile. E desse jeito, o movimento que o Rodrigo faz lá, ele é errado dele abrir. Ele tem que fechar. Ele começa a abrir. Porque lá, já quem está ganhando espaço é o Abner, né? Mas qual é o meu questionamento? A gente teve quase o tempo todo esses jogadores tentando atacar a última linha do Chile. E, de fato, o Dorival valorizou esse movimento de ataque ao espaço. Isso. Mas, para mim, no jogo inteiro, a troca de meio-campistas não evitou que o meio-campo do Brasil fosse um lugar muito vazio. Poucas vezes houve um movimento de um desses homens de trás de vir, enquanto outros atacam o espaço, de vir aproximar com os volantes. Os volantes do Brasil, quaisquer que fossem os 2 volantes, mesmo com a troca do intervalo, eles ficariam com muito campo para cobrir e como jogadores limitados o tempo inteiro a tentar acionar com bola longa esses jogadores atacando o espaço. As aproximações foram raras. Aqui vai acontecer um movimento bastante interessante no lance do gol. Não aconteceu sempre, mas é bom destacar, porque foi bem interessante, que é o movimento, tomara que a marcação aqui consiga acompanhar, que foi o movimento do Abner, de fora para dentro, aí sim ele aproveitou. Porque o jogo do Brasil o tempo inteiro era baseado em gerar esse espaço aqui. Foi praticamente tudo que o Brasil fez no jogo. Um jogador aberto aqui, atraindo o lateral do Chile, e os jogadores de dentro atraindo os defensores para criar esse espaço por onde o Abner vai fazer a jogada e vai ter uma chance de finalização. E o Igor faz um movimento que faltou muito nos últimos jogos. Aí sim, esse sim. Esse movimento, mesmo não recebendo a bola, ele colocou a defesa inteira em dúvida, porque era óbvia a bola no Igor, né? Ali mas naquele momento. Mas é por isso que, assim, é bom ter jogadores atacando espaço, mas para mim o tempo inteiro, especialmente o Rodrigo e Rafinha, que eram em tese os meias ofensivos por trás do Igor Jesus, quase sempre se comportaram como atacantes que eventualmente davam um passe atrás para receber a bola, o que é desconfortável para o Rafinha, ele é melhor recebendo um pouco mais de frente para dar o último passe ou atacar espaço, do que propriamente meias que chegavam no ataque. E o meio-campo do Brasil ficou vazio, o que vai ser especialmente visível para mim no lance do início do segundo gol. A jogada sai, aqui o Abner está recebendo a bola, mas ele logo vai fazer um movimento para ocupar o lugar dele, que é do homem aberto pelo lado esquerdo. Ele recebe a bola, olha aqui. Já tem os jogadores posicionados lá na frente para atacar a última linha e pouquíssimo movimento de aproximação dos volantes. Daí já tinha responsabilidade do Rafinha de estar mais centralizado. A jogada vai chegar no volante e segue aqui um enorme vazio desse setor central. Mas também não é parte... Mas eu acho assim, se a gente bola pensar... tá vindo foi roubada lá atrás, na verdade. Isso, assim, aí acho que também a função de André e Paquetá... Né, eles se posicionarem quando a bola está ali, é que está saindo todo mundo, né? Mas se já é uma questão se o time já está mais posicionado ao ataque, a bola normalmente ali estaria com o zagueiro, Eu achei que o jogo inteiro as distâncias ficaram muito longas. Assim, acho que havia preocupação demais em atacar a profundidade e preocupação de menos em aproximar pelo centro do campo. E assim, o atacar a profundidade, ele também... eu posso ir, mas ir num momento que não vai gerar nada. Porque eu preciso ter a bola... Né? Descoberta, ter a bola certinha no momento. Então, o Brasil também, em muitos momentos, eu tenho visto um jogo muito individual, sabe, Mansur? Na hora que eu abro espaço, eu faço o movimento, eu venho, eu faço a jogada. Olha quantas finalizações a gente teve com a bola conduzida para eu finalizar. Né? O gol, ele sai diferente porque vem um cruzamento. Mas pouco jogo coletivo. Isso que precisa encaixar melhor para parecer até que uma engrenagem, ela funciona melhor, além do domínio que o Brasil tem. O que eventualmente aconteceu, e o Dorival valorizou ali, aqui o Chile com a linha de 4 defensores montada, a linha de meias, a linha de meias também montada, isso permitiu que o Rafinha, que está quase fora da imagem aqui, ficasse com bastante espaço para receber. O Savinho com bastante espaço, o Rafinha está aqui por dentro, com bastante espaço para receber essa bola. Não vai sair um passe tão perfeito,
Mas é o que praticamente o Brasil fez o tempo todo. O passe não sai tão perfeito, o Rafinha precisa ajeitar, essa bola vem atrás, volta no... perde o tempo E aí ali, tem uma precipitação do Galdames lateral, que vai O quase passe monta. foi ruim do Danilo, Exato, né? E aí exato. acabou dando certo. E aí vai de novo a mesma mecânica de jogo que foi o que o Brasil fez quase o jogo E inteiro. aí eu acho, falei pro Felipe, aí eu acho que o Rafinha ele fez o movimento errado. Aqui Ele nesse tava momento? ele leva o marcador. Você fala assim, mas ele tirou do espaço, Alex, mas ele leva em não cima acha do que- Savinho. Mas você não acha que no final ele liberou a jogada pro Igor Jesus? Mas eu também achei. porque o movimento dele foi para receber a bola, Foi pra receber. não foi pensando em abrir o espaço. Mas eu discordei do Alex nesse momento, porque eu achei o movimento interessante Eu também achei. para ele fazer com que o defensor ficasse na dúvida. E tanto que o cara que está marcando o Rafinha vai com ele até Então, o fim, deixa a área mais vazia. Isso. Primeiro, o Igor Jesus fazer o gol. A posição do Savinho bem aberto conseguiu propiciar o que a seleção fez no jogo, que foi tentar espaçar a defesa do Savinho Chile. não estava acertando nada até então, Exato. né? E gerar esses espaços aqui por dentro. E eu acho que o Rafinha primeiro tenta atacar a área, quando vê que ele pode liberar o espaço. Ele muda a direção da corrida e praticamente libera a área. Mas eu entendi o que o Alex Igor falou Jesus. também, porque se o Savinho leva para o fundo, iam Não, ele- passar a o ter Savinho dois podia ter marcadores. cortado Ele tirou a Eram dois situação marcadores em cima do Savinho sair para lá, no caso, é nesse sentido que eu falei. Aliás, o Savinho... ele Aqui quase ele atrapalha o movimento do Savinho. Não dá pra negar que o Savinho tentou muito, né? Ele não foi omisso em nenhum momento do jogo, mas errou muito, né? Essa foi praticamente uma das únicas jogadas em que ele conseguiu levar vantagem sobre o marcador, Eu acho que né? é o setor que cada um que jogou, a gente já falou isso de outros jogos, até quando o Rafinha. Esse ponta direito, ele fica muito isolado. Não isolado para receber a bola ali dentro, não é isso. Eu falei, ele pega a bola, ele tem pouca opção perto de movimento. No lado esquerdo você tem Abner e Rodrigo um pouco mais próximos, né? Até por... Um meia, porque o Rodrigo ou o Vini Júnior, quando está jogando, você tem o lado esquerdo melhor preenchido no setor. Aqui esse ponta... Ele tem que se virar. Ele Na tem que se Copa virar, América, é o Rafinha estava muito sozinho, exatamente nessa posição do Savinho. A diferença do Manchester City para a seleção brasileira, né? Você tem um quando movimento. teve o Savinho, mas você já tem um time muito habituado a jogar ocupando essas zonas, um modelo que a gente chama de posicional, e você cria meios desse jogador receber em vantagem, em boa situação, E aí- em vantagem sobre o marcador. E aí que esse mecanismo, para ele ser melhorado, lógico, eu preciso de tempo para esses jogadores. Mas também é óbvio que jogadores de nível de seleção, eles têm qualidade para acelerar mais esse processo, para poder ajudar nesse setor também a gente ter algo. O Danilo ele pode fazer 6, 7, 8 ultrapassagens no jogo. Com a Ainda mais condição, contra um adversário que não te tem. oferece tanto Se ele- risco, né, no se contra-ataque. ele é segurado por isso ou não, eu não sei, mas falar que ele não tem condição de fazer isso, eu acho um absurdo. No começo Como de carreira no Santos, ele fez bastante. Ele chegou a Fez jogar de bastante 8, né? isso. Então, Muito, condição ele tem para fazer e pode, porque o momento da jogada é ali. Eu não posso deixar meu atleta, meu companheiro, sozinho e falar, eu vou fazer 1, 2 vezes dessa no jogo, né, cara? Ainda mais um ponta que joga, entre aspas, com o pé invertido, que vai nos trazer muitas vezes para dentro. Isso. Pode te dar o corredor, até para você criar dúvida no marcador, como foi no lance do último gol. Você sabe o que eu queria que você falasse, Alex? Você que foi um cara da posição, não era um lateral esquerdo de origem, mas jogou muito por ali, porque eu achei uma boa notícia o Abner. Eu achei que ele fez um bom jogo, não foi espetacular, maravilhoso, mas eu achei que ele pode, de repente, ser uma solução para a lateral esquerda, né? Que a gente tem buscado tanto também, a gente está com dificuldade nessa posição, nas duas laterais, na verdade. E eu gostei da participação do Abner, né? Até acho que ele foi prejudicado pelo Gabriel Magalhães no primeiro tempo em alguns momentos, porque o Chile estava com dificuldade, estava meio que esquecendo o Abner lá. E ele estava sozinho para receber a bola. Achei que o Gabriel demorou a dar os passes para o Abner no primeiro tempo em alguns momentos. Ou quando deu o passe, não foi um passe rápido para permitir que o Abner já dominasse em velocidade para já ganhar campo, né? O passe foi lento no pé do Abner. Mas eu gostei da participação do Abner hoje, Assim, Alex. o Abner, desde que ele começou a jogar, dava para perceber ele um lateral bem completo, que ele marcava bem sim e tinha essa competência. Hoje não foi tão exigido defensivamente, né? Isso. Mas falando assim do processo de construção dele como característica, a gente sempre, ele se destacou nesse sentido. Para um primeiro jogo da seleção, num momento que é difícil, ele mostra realmente algumas características importantes para ter uma sequência. E ali é um setor que ainda a gente fala, ninguém pegou, ninguém conseguiu abraçar. Então eu acho sim que ele tem essa condição. E aquele lance que o Mansur mostrou, que ele faz um movimento para dentro,
que pode acontecer, mas ali ele salvou o movimento errado do Rodrigo. Né? Vamos dizer, isso mostra inteligência. O que eu acho é que, na verdade, eles devem estar orientados a alternar corredor o tempo todo, né? Se o Rodrigo vem por dentro, ele permanece colado à linha lateral. Como o Rodrigo fez o movimento fora, ele leu o movimento do Rodrigo e ele alternou. E a marcação do Chile teve muita dificuldade de ler uma coisa mais ou menos básica também, né? Mas ele faz, lógico, um mínimo, acho que muito bom para uma primeira convocação. A personalidade. Para poder ter sequência. E a sequência vai te melhorar. É o tipo de atuação que dá vontade de ver mais, né? Vamos ver como esse jogador continua nesse processo. O primeiro jogo do Luiz Henrique, o primeiro tempo, ele teve muita dificuldade para jogar. Lógico que hoje o Savinho foi lá, teve dificuldade, eu vou entrar depois. Ele causou um pouco de... Mostrou personalidade de tentar muito, né? Lógico que ele vai sentir mais à vontade na hora de fazer as jogadas, as coisas vão acontecer. Então, há sequência para alguns atletas. E falando do Abner, eu acho que ele ganha uma possibilidade. Nada do que está acontecendo agora, eu acho que o nosso julgamento tem que falar assim, mas com esse time ganha ou não ganha a Copa do Mundo. Esquece, a Copa do Mundo está lá longe. Nós precisamos do momento. E para o momento, eu acho que ele foi muito bem. Eu acho que vai ter processos diferentes nas duas laterais. Em que aspecto? Acho que o Abner abre um otimismo em relação a ele. E acho que o Alex Telles é um jogador de boa qualidade. Você tem outros jogadores na posição que podem eventualmente concorrer ali. A posição do Danilo, eu acho que ela vai começar a ser... E é natural e é justo que ela comece a ser discutida. E é importante. Num processo, não numa ruptura mesmo. Num processo natural. Não tem tido O ciclo do Danilo tá acabando já na seleção. Indiscutível, sem nenhuma contestação. Sim. E especialmente, é verdade que vai precisar encontrar um jogador que se adapte bem ao que o Dorival espera nesse modelo de ataque, em que o lateral direito, especialmente, começa um pouco por trás da jogada, ele já não inicia como o Abner, quando a seleção começa a atacar, o Abner já está. Isso. O lateral direito eventualmente chega, né, nesse desenho de time. Perfeito. Então, vai precisar encontrar um jogador que se adapte a essa característica. Mas eu acho que é natural que se coloque em discussão essa posição. É claro que é um jogador novo ainda, né? Que teve problemas sérios de lesões, mas o Wanderson até está na lista. De muita qualidade técnica. Fez um jogo contra o Barcelona que me chamou a atenção no aspecto defensivo, porque a gente conhece muito do Wanderson da parte ofensiva, que é um jogador de boa saída, de boa fluência no jogo, né? Com a bola... quando o time dele está atacando, mas no jogo contra o Barcelona, especialmente, ele joga improvisado na lateral esquerda. E ele tem a função de marcar o Yamal, né? Que não é fácil. O Rafinha caindo por ali. Não, o Yamal, apesar do nome, nunca vai mal. E o Wanderson faz um grande jogo contra o Yamal. Né? O Mônaco vence o Barcelona 2-1. É verdade que houve uma expulsão muito cedo no Barcelona, que facilitou um pouco as coisas para o Mônaco. Mas me chamou a atenção da qualidade defensiva do Wanderson naquele momento. Não sei se é uma questão específica, fazia tempo que eu não vi o Wanderson jogar. Não sei se foi uma questão específica daquele jogo, né? Mas acho que também abre uma possibilidade de vê-lo um pouco mais na seleção brasileira, jogando na dele, a lateral direito. Se improvisado, ele conseguiu controlar bem um jogador do nível do Yamal contra o Barcelona, o que será que ele não pode fazer na lateral direita, que é a posição dele, né, Alex? Você, de repente, tirar um julgamento. Perfeita a análise. É um jogador que é se falado há muito tempo e a gente precisa ver ele jogando, cara. Senão a gente realmente não consegue ter um parâmetro para um julgamento, até para uma transição. Daqui a pouco, a hora que você não tiver o Danilo, então, vamos dizer que você tenha ele como treinador para esse momento, de maneira indiscutível. Poxa vida, e se eu não tiver? Que segurança em quem que eu vou ter? Então é importante testar. A gente está vendo uma tarde aí que é curiosa, né, Mansu? Olha lá, dia amarelo, Botafogo faz 2 gols no Chile pelas eliminatórias. Que fase do Botafogo. A gente vai mostrar a tabela do brasileiro. Mas é realidade, cara. Hoje não, né? Tem torcedor do Palmeiras. Botafogo salvou a seleção. Botafoguense, cara, de verdade. E aí você vê que o momento que o atleta vive, ele é espetacular, ele faz diferença. Então, futebol também é de momento. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou do vídeo, então, deixa o like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então, esse pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!